Deus perdoa, tá? Harry Kane? Não. Vamos lá, minha gente. Vamos trocar uma ideia sobre este Flamengo 2, Bayern de Munique 4. O Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O Bayern de Munique está classificado para as quartas de final. Vai pegar o Paris Saint-Germain e vamos combinar aqui, né? Do que já falamos na prévia. O Flamengo tinha, assim, algumas oportunidades para agredir o Bayern de Munique e o fez em alguns momentos. Mas deu a lógica em Miami. O Bayern de Munique conseguiu colocar na mesa o seu favoritismo. É um favoritismo considerável, faz parte de uma elite europeia com muito recurso, com muito mais dinheiro que o Flamengo, com uma camisa pesadíssima também, com tradição internacional, com muitos recursos no plantel e com jogadores absolutamente fantásticos que estão em outro nível. O Bayern de Munique está em outro patamar. E quando você enfrenta uma equipe deste nível, o erro pode acontecer uma, duas vezes. Mas se você errar demais, se você der sopa para um azar que já é encomendado e já é esperado, você paga o preço. Agora, o Flamengo errou muito? Sim, mas também porque o Bayern de Munique obrigou o Flamengo a errar muito. O Flamengo estava ansioso, nervoso? Sim, mas isso já era de se esperar, porque o Flamengo jogava o jogo da sua vida e lutava por ele como se fosse o último. E isso gera um nervosismo. O Bayern de Munique, não. A pressão pelo Bayern ser favorito estava do lado do Bayern? Não, não. E aí é que está a diferença. Porque o nível de nervosismo que o Flamengo entrou no jogo cobra um preço, cara. E cobra um preço perante a um Bayern de Munique que vai expor você, especialmente no início da partida, em que o Bayern estava todo gás para ver o que ia acontecer. Falou-se muito do duelo, falou-se muito em equilíbrio. Teve declaração do Danilo que pegou muito mal na Alemanha, comparando o Chelsea com o Bayern de Munique. Havia uma expectativa muito grande, até pelo enorme número de torcedores do Flamengo perante ao número de torcedores do Bayern em Miami. Isso foi criando no Bayern de Munique um senso de urgência, nós precisamos resolver o jogo, mas a pressão do jogo da vida estava toda no lado do Flamengo. Pois bem, vamos começar pela escalação do Flamengo. Eu não gostei. Eu elogiei aqui a possibilidade antes do Bruno Henrique jogar no lugar do Arrascaeta. E para mim foi uma das piores partidas do Arrascaeta. Teve um ou dois lances que ele conseguiu fazer alguma coisa, mas fez muito pouco, pouca intensidade, estava morto na virada do primeiro para o segundo tempo. E o Bruno Henrique poderia ter dado mais velocidade. Essa questão de você se adaptar a uma equipe que é mais forte que você tem que parar de ser tratada com demérito por jornalistas, por analistas e por treinadores ou por qualquer um. Você precisa fazer uma adaptação. E o Felipe Luiz, inclusive, fez essa adaptação, tirando o Ayrton Lucas e colocando o Alexandro, para conseguir dobrar a marcação com o Luiz Araújo e parar o Olise. Coisa que eu falei que tinha que fazer, o que o Flamengo precisava fazer, e o Flamengo fez bem isso. Agora, precisava ter se adaptado também no passo ofensivo. Quando recuperasse a bola, o Bayern de Munique precisava ser muito mais. O Flamengo precisava ser muito mais veloz do que foi. Mas muito mais veloz do que foi na construção de jogo para sair da pressão. É um, dois toques e bola longa, bola na correria. Um, dois toques e bola na correria. Saiu da pressão, escapa pelos flancos. Joga e empurra os seus jogadores nas costas da linha alta do Bayern de Munique. Era isso. O Flamengo não conseguiu fazer essa adaptação e, para piorar, ficou nervoso de ver a pressão alta, pressão ao portador, que o Bayern de Munique fazia. E aí, com 9 minutos, estava 2-0. O primeiro gol nasce de escanteio e já era o terceiro ou quarto escanteio seguido, porque o Flamengo não estava conseguindo respirar, não estava conseguindo sair. Sai muito cedo o primeiro gol. É um balde de água fria. Gol contra do Pulgar. O Kimmich batendo bem os escanteios, enfim, mas o Pulgar foi mal no lance. E depois, o segundo gol é um erro ali entre Arrascaeta e Pulgar, não é? Que o Harry Kane é muito esperto, muito oportunista. Bate ainda conta com o desvio, acho que é do Léo Ortiz.
e mata o Rossi, né? Enfim, 2-0 com 9 minutos contra um Bayern de Munique é desesperador, porque aí você começa a duvidar das suas próprias capacidades, você começa a duvidar se o jogo não vai descambar, se não tiver cabeça pode descambar, porque do outro lado tem tanta qualidade, você não está conseguindo e já está 2-0 para escalar uma montanha gigantesca. Só que aí o Flamengo foi valente. Dentro do que podia fazer, e o torcedor flamenguista pode estar orgulhoso, sim, porque do outro lado estava um colosso favorito, mas o Flamengo foi valente. Dentro do que poderia fazer, o Flamengo tentou competir. O Bayern de Munique, vamos falar o que é verdade, sentou no resultado, desacelerou depois dos 2-0, como faz e fez muitas vezes durante jogos da Bundesliga durante essa temporada, e que a gente criticava de desligar e ligar o interruptor aqui, lembra? E o Bayern de Munique achou que já estava garantido, se assustou também com o 2-0 tão rápido e tal, no sentido de desacelerar, e foi dando campo para o Flamengo. E o Flamengo não é um time de Bundesliga, o Flamengo estava lutando e jogando pela vida, e conseguiu, depois da parada para tomar água, que o Bayern voltou ainda mais lento, fazer o 2-1. O Neuer faz uma defesa espetacular, e aí vira o meme, né? Todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo. Tá lá o Neuer virando o Neuer contra o Flamengo. Numa das poucas chegadas do Flamengo logo no início do jogo. E depois tem o gol. Uma bela jogada do Flamengo construída pelo lado esquerdo, recuperação de bola, bola para o Gerson. E aí, meu irmão, parêntese pro Gnabry, não jogou absolutamente nada. O Sané tá indo embora e o Gnabry, a diretoria precisa urgentemente repensar. O Gnabry não é a sombra do jogador que ele foi em 2020. Não, mas nem de perto, nem de longe. Andou em campo, se arrastou, não criou perigo em nenhum momento. E nesse gol do Gerson, é ele que tá ali fechando para acompanhar na marcação, ele vai andando. O Gerson vem que nem um leão na bola e dá uma porrada. O Neuer poderia ter feito um pouco melhor, mas acho que a bola foi tão forte que ele só deu tempo de levantar a mão e a bola passou. Só que aí, logo na sequência, o Bayern de Munique volta a acelerar novamente. Sabe aquele meme do controle que os caras ficam assim e depois aceleram novamente quando precisa? E aí o Flamengo, em mais um erro, deu muita liberdade na intermediária e o Goretzka teve o tempo, a calma, a tranquilidade do mundo para ajeitar o corpo e bater firme na bola. Para mim o Rossi foi mal, tá? Ele deu 2, 3 passos tentando adivinhar o canto num chute que estava longe, né? Então, assim, não fez muito sentido. Mas foi um belo chute do Goretzka. O Goretzka que é muito criticado pela torcida do Bayern e por mim, mas nessa temporada teve seus bons momentos e fez um belo gol, fazendo 3-1. E o jogo vira para o intervalo 3-1. Uma montanha gigantesca para o Flamengo. E quando eu falo que o Flamengo foi valente, dentro das suas capacidades, é que volta do intervalo e aproveita que o Bayern tenta desacelerar o jogo mais uma vez. E consegue fazer o gol na insistência, uma penalidade indiscutível. O Olise foi muito mal. Aliás, o Olise não foi bem no jogo, tá? Porque foi muito, muito bem marcado por essa dobradinha que eu falei. Pênalti e o Jorginho bate com uma qualidade que já é do Jorginho. Aliás, a elegância do Jorginho jogando, a classe é impressionante, né? Vai fazer muita diferença no futebol brasileiro agora com a camisa do Flamengo. O 3-2 deixava o Flamengo vivo no jogo. O Flamengo teve ali nos primeiros 15 minutos do segundo tempo um certo controle até a nível de posse de bola, mas quando o Bayern começa a acelerar novamente, provoca o erro do Flamengo, a bola cai nos pés de quem sabe demais, o gol do Harry Kane. O gol do Harry Kane, esse segundo, ele é muito impressionante porque o Harry Kane não olha para o gol. Ele recebe girando e com 2 passes, como ele é muito forte, muito senso de posicionamento, ele chapa para matar o Rossi. Não tem como o goleiro chegar porque é muito rápido o lance. Gol de matador, gol de oportunista. Deus perdoa o Harry Kane, não. 41 gols nessa temporada com o Bayern de Munique, sem contar seleção inglesa e gol que joga um balde de água geladíssima na reação do Flamengo. E aí, cara, vamos fazer um parêntese aqui pro Harry Kane, né?
eu não entendo como tem gente que critica tanto o Harry Kane. Assim, ele é pé frio, ele não ganhava nenhum título, ele passou muito tempo no Tottenham, e isso até eu concordo. Isso prejudicou ele, mas ele é um jogadoraço, cara. Ele é 9, ele é 10. Ele é participativo durante todo o jogo, ele atrai marcação, ele pentelha a saída de bola do adversário. Se precisar sem bola, ele volta para marcar e cobre vários setores. Tem um carrinho que ele dá na lateral, já terminando o jogo, roubando a bola do jogador do Flamengo. É impressionante, cara. Ele é impressionante. E como centroavante, ele é um dos melhores em termos de qualidade de finalização do século. Do século. Os números estão aí para falar. Um jogador que tem os números que tem numa Premier League. E agora parece que tomou gosto por título, né? Ganhou a Bundesliga, vamos ver. O Mundial ainda tem muito para acontecer. Mas é um jogador impressionante. Impressionante. O Flamengo, depois do quarto gol, acabou. E o Bayern também gerenciou, perdeu uma outra chance ainda com o Sané. O Musiala entrou, o Musiala está sem ritmo e por isso não jogou, né? Muito provavelmente o Kompany não quer estragar essa recuperação do Musiala, que é titular absoluto da equipe. Mas no final das contas, outro ponto positivo desse Bayern de Munique foi a exibição de Jonathan Tah. Tá até aí na thumb o Jonathan Tah. Eu acho que o Bayern escolheu muito bem o seu zagueiro para acompanhar o Upamecano. Os dois vão se ajudar e eu acho que o Jonathan Tah vai elevar, inclusive, o nível de concentração. Me parece ter uma liderança dentro de campo, é muito bom na bola aérea e tem velocidade. Teve um lance que a bola foi nas costas da defesa, que ele foi buscar lutar contra os atacantes do Flamengo de uma forma única e foi muito importante durante a partida para dar essa estabilidade. Bom, meus caros, é isso. O jogo contra o Paris Saint-Germain, independentemente de quem passasse, o Paris Saint-Germain era favorito, seria favorito. Acho que o Paris Saint-Germain é um pouco favorito para cima do Bayern de Munique, pelo jeito que termina a temporada, pelo jeito que vence a Liga dos Campeões da Europa, mas é um jogo totalmente aberto. E para o Flamengo, cara, eu vou dizer, deu um azar danado de cair desse lado e já pegar o Bayern nas oitavas de final. O Flamengo poderia ter ido um pouquinho mais além, só que futebol tem dessas paradas, né? E aí coloca em perspectiva aquilo que a gente já vinha falando. O Flamengo é a nata da nata do futebol sul-americano, junto com um outro time ali. Só que quando bate nesse nível europeu, num jogo de mata-mata, em que o Bayern está tratando essa competição de seriedade, quis resolver, a diferença está vista nos olhos de todo mundo. Meus caros, é isso. Vamos que vamos, porque o Mundial, ó, não